Democracia, de Bobbio a Bernanos, Jornal da Tarde, 7 de janeiro de 1999. Este século começou com a proclamação quase universal do fim das democracias e após uma sucessão de experiências ditatoriais, com um saldo de quase 200 milhões de mortos, termina com o universal reconhecimento de que o melhor é a gente ir tratando de gostar da democracia mesmo. Pela primeira vez na história dos tempos modernos, a parte falante da humanidade parece ter entrado num acordo. Embora ainda haja ditaduras aqui e ali, a ideia de ditadura perdeu toda a respeitabilidade intelectual e acredita-se com platônico otimismo que aquilo que desaparece do céu das ideias deve também desaparecer deste baixo mundo mais cedo ou mais tarde. E embora ninguém atribua às atuais democracias a virtude da perfeição, há um consenso geral que Norberto Bobbio resumiu com uma sentença lapidar. A única solução para os males da democracia é mais democracia. Mas será essa a fórmula de um consenso ou a fórmula de um problema? Em primeiro lugar, que é mais democracia. Que é mais democracia? Um liberal acha que é menos intervenção do Estado na economia. Um social-democrata acha que é mais proteção do Estado aos pobres e desamparados. Assim, não apenas se reedita o velho confronto de capitalismo e socialismo, ambos com o nome de democracia, mas se chega no fim a um beco sem saída. Porque para realizar a primeira alternativa, é preciso ampliar o controle estatal da vida privada, no mínimo para que o Estado, desprovido de seu fardo econômico, adquira novas funções que legitimem sua existência. E para realizar a segunda, é preciso aumentar os impostos e inflar a burocracia estatal até paralisar a economia e tornar os pobres ainda mais desamparados. Em segundo lugar, há boas razões para duvidar que mais democracia seja ainda democracia. A democracia não é como um pão que cresce sem perder a homogeneidade. À medida que ela se expande, sua natureza vai mudando até converter-se no seu contrário. O exemplo mais característico, mas não único certamente, é o que se passa com a democratização da cultura. Num primeiro momento, democratizar a cultura é distribuir generosamente às massas os chamados bens culturais antes reservados, segundo se diz, a uma elite. Num segundo momento, exige-se que as massas tenham também o direito de decidir o que é e o que não é um bem cultural. Aí a situação se inverte. Oferecer às massas os bens de elite já não é praticar a democracia, é lançar à cara do povo um insulto paternalista. As camadas populares, afirma-se, têm direito à sua própria cultura, na qual a música rap pode ser eventualmente preferível a bar. A intelectualidade entrega-se, então, a toda sorte de teorizações destinadas a provar que os bens superiores antes cobiçados pela massa não têm, no fim das contas, mais valor do que tudo que a massa já possuía antes de conquistá-los. E quando, enfim, a antiga diferença entre cultura de elite e cultura de massas parece restabelecida sob o novo e reconfortante pretexto da relatividade, os intelectuais ficam mais revoltados ainda ao descobrir que todos os bens equalizados pelo universal relativismo, se transformaram em puras mercadorias sem valor próprio. Bar tornou-se fundo musical para anúncios de calcinhas e o rap, com a venda de discos, gerou uma nova elite de milionários, cínicos e prepotentes, como a elite mais antiga jamais teria ousado ser. Idêntico processo repete-se nos domínios da educação, da moral e até mesmo da economia, onde cada nova leva de beneficiários do progresso se apega a seus novos privilégios com uma avareza e uma violência desconhecida das elites mais velhas. O fascismo surgiu entre as novas classes médias criadas pela democracia capitalista. E a nomenclatura soviética, a mais ciumenta das classes dominantes, que já existiu neste mundo, nasceu da ascensão dos soldados e operários na hierarquia do partido. Em terceiro lugar, vem talvez o perigo mais grave. Um consenso em favor da democracia só é promissor em aparência, porque a democracia, por definição, consiste em prescindir de todo o consenso. Democracia não é concórdia, é uma maneira inteligente de administrar a discórdia. E o clamor universal por mais democracia, na medida mesma em que se afirma como um consenso, já dá sinais de não poder suportar nenhuma voz discordante. Assim, há razões para temer que, se o século XX começou pedindo ditaduras e terminou por exigir a democracia, o novo século acabe por seguir o trajeto precisamente inverso. Afinal, dizia Bernanos, a democracia não é o oposto da ditadura, é a causa dela. A Metonímia Democrática, Jornal da Tarde, 21 de janeiro de 1999. Devo aos leitores talvez uma explicação sobre o artigo anterior, que saiu muito compacto. O que eu dizia ali é o seguinte: ao contrário do que afirma Bobbio, repetindo Jefferson, segundo me lembra um amável missivista, mais democracia não é o remédio para os males da democracia, é o começo da ditadura. Explico-me. Com tanta frequência e de boca tão cheia, os tolos e os espertalhões falam de democracia social, de democracia cultural e até de democracia sexual, que acabamos esquecendo que o uso da palavra democracia fora do estrito domínio político-jurídico é apenas uma figura de linguagem, a qual, tomada ao pé da letra, resulta em completo nonsense.
Democracia é o nome de um regime político definido pela vigência de certos direitos. Como tal, o termo só se aplica ao Estado, nunca ao cidadão, à sociedade civil ou ao sistema econômico, pois em todos os casos o guardião desses direitos é o Estado e somente ele. Só o Estado pratica ou viola a democracia. A sociedade civil vive nela e se beneficia de seus direitos, mas nada pode fazer a favor ou contra, exceto através do Estado. O homem que oprime seu vizinho não atenta contra a democracia, mas apenas contra um direito individual, o qual existe só porque o oprimido e o opressor são ambos cidadãos de um Estado democrático. Democracia é o pressuposto estatal desse direito, não o exercício dele pelo seu fulano ou beltrano. Se o mesmo direito não existisse, isso é, se o Estado não o reconhecesse, não é o opressor individual que seria antidemocrático, mas sim o Estado. Quando se diz que um cidadão pratica democracia, porque respeita tais ou quais direitos, o uso da palavra é rigorosamente metonímico. Democrática não é a ação individual em si, mas sim o quadro jurídico e político que a autoriza ou determina. Do mesmo modo, se uma empresa decide nivelar as diferenças de salários entre seus empregados de funções idênticas, não está praticando a democracia, mas apenas pondo em prática um direito que existe porque o Estado democrático o assegura. E se fizer o mesmo fora de um Estado democrático, nem por isto estará implantando uma democracia, pela simples razão de que age por iniciativa isolada, incapaz por si de estatuir direitos. Democrático ou antidemocrático é o Estado, e somente o Estado. Os cidadãos e os grupos sociais são apenas obedientes ou desobedientes à ordem democrática. A democracia é nada mais que a ordem política e jurídica na qual certos atos são possíveis, e dizer que estes atos são democráticos é tomar o condicionado pela condição que o possibilita, é metonímia. Mas o erro em que incorre quem toma literalmente a sério expressões como democracia econômica ou democracia social vai muito mais fundo que um mero deslize semântico, pois a transposição da ideia democrática para outros campos, além do político-jurídico, em vez de estender a esses domínios os benefícios que a democracia assegura no seu domínio próprio, resulta apenas em ampliar o domínio político-jurídico. Tudo se torna objeto de lei, tudo fica ao alcance da mão da autoridade. Mas a democracia, por essência, consiste justamente em limitar o raio de ação do governante, e estendê-la é destruí-la. Daí que a vitória mundial da ideia democrática traga consigo a tentação suicida de tudo democratizar, que no fim das contas é tudo politizar, dando àquele que tem o poder político um poder ilimitado sobre todos os outros domínios e esferas da vida. Só por uma ilusão verbal é que se pode imaginar uma democracia sexual, por exemplo, como um paraíso libertário. A submissão da vida sexual aos critérios democráticos é a universal invasão de privacidade. E esse grão hierofante da democracia ilimitada, que é o Sr. Bill Clinton, está finalmente sentindo na carne os efeitos da sua própria bruxaria. O remédio para os males da democracia não está em mais democracia, está em reconhecer que a democracia não é o remédio de todos os males. Democracia normal e patológica, primeiro. Diário do Comércio, 5 de outubro de 2011. A patologia depende da fisiologia. Não é possível saber se um órgão está doente quando não se tem ideia de como deveria funcionar normalmente. O mesmo princípio vigora na análise política. Não se pode falar de uma doença política da democracia quando se tem uma ideia clara. Quando não se tem uma ideia clara do que é uma democracia normal. Isso é verdade. Felizmente para o estudioso, as democracias normais não somente existem, mas são mesmo as nações mais visíveis e influentes do mundo. Malgrado as forças patológicas que permanentemente as assaltam desde dentro e desde fora, e malgrado a inabilidade com que por vezes se defendem, essas democracias ainda exibem uma vitalidade invejável. A Inglaterra e os Estados Unidos são as mais antigas. Alguns países escandinavos consolidaram-se como democracias normais desde a segunda metade do século XIX. A Alemanha, a Itália e a França, após várias tentativas falhadas, só conseguiram se estabilizar nessa condição após o término da Segunda Guerra Mundial. A democracia israelense nasceu junto com o próprio Estado de Israel em 1947. As democracias normais mais novas são a Espanha, Portugal e alguns países do leste europeu libertados do jugo comunista no começo dos anos 90. Material para estudo e comparação, portanto, não falta. Só um cretino ou alguém interessado em confundir propositadamente as coisas pode ignorar o que é normalidade democrática ou chamar por esse nome algo que não é nem democracia, nem muito menos normal. Que é, no período histórico nascido desde a Revolução Americana, uma democracia política normal no Ocidente? Se o conceito genérico de democracia pode ser definido por traços meramente jurídico-formais, como a existência de uma ordem constitucional, partidos políticos, liberdade de imprensa, etc., a mera presença desses traços é comum às democracias saudáveis e às doentes. A normalidade do sistema democrático tem de ser aferida por diferenças substantivas que o mero formalismo não apreende. Normalidade democrática é a concorrência efetiva, livre, aberta, legal e ordenada de duas ideologias que pretendem representar os melhores interesses da população. De um lado, a esquerda, que favorece o controle estatal da economia e a interferência ativa do governo em todos os setores da vida social, colocando o ideal igualitário acima de outras considerações de ordem moral, cultural, patriótica ou religiosa. De outra, a direita, que favorece a liberdade de mercado, defende os direitos individuais e os poderes sociais intermediários contra a intervenção do Estado e coloca o patriotismo e os valores religiosos e culturais tradicionais acima de quaisquer projetos de reforma da sociedade.
Representadas por 2 ou mais partidos e amparadas nos seus respectivos mentores intelectuais e órgãos de mídia, essas forças se alternam no governo conforme as favoreça o resultado de eleições livres e periódicas, de modo que os sucessos e fracassos de cada uma durante sua passagem pelo poder sejam mutuamente compensados e tudo concorra no fim das contas para o benefício da população. Entre a esquerda e a direita estende-se toda uma zona indecisa de mesclagens e transigências que podem assumir a forma de partidos menores independentes ou consolidar-se como política permanente de concessões mútuas entre as duas facções maiores. É o centro que se define precisamente por não ser nada além da própria forma geral do sistema indevidamente transmutado às vezes em arremedo de facção política, como se numa partida de futebol o manual de instruções pretendesse ser um terceiro time em campo. Nas beiradas do quadro legítimo, florescendo em zonas fronteiriças entre a política e o crime, aos extremismos de parte a parte. A extrema esquerda prega a submissão integral da sociedade, a uma extrema esquerda, a uma ideologia revolucionária, personificado no partido-estado, a extinção completa dos valores morais e religiosos tradicionais, o igualitarismo forçado por meio da intervenção fiscal, judiciária e policial. A extrema-direita propõe a criminalização de toda a esquerda, a imposição da uniformidade moral e religiosa sob a bandeira de valores tradicionais, a transmutação de toda a sociedade numa militância patriótica obediente e disciplinada. Não é... Cadê? Não é o apelo à violência que define ostensivamente e em primeira instância os dois extremismos. Tanto um quanto o outro admitem alternar os meios violentos e pacíficos de luta conforme as exigências do momento, submetendo a frias considerações de mera oportunidade com notável amoralismo e não sem uma ponta de orgulho maquiavélico, a escolha entre o morticínio e a sedução. Isso permite que forjem alianças alternadamente ou ao mesmo tempo com gangues de delinquentes e com os partidos legítimos, às vezes desfrutando gostosamente de uma espécie de direito ao crime. Não é uma coincidência que quando sobem ao poder ou se apropriam de uma parte dele, os dois favorecem igualmente uma economia de intervenção estatista. Isso não se deve ao slogan de que os extremos se tocam, mas à simples razão de que nenhuma política de transformação forçada da sociedade se pode realizar sem o controle estatal da atividade econômica, pouco importando que seja imposto em nome do igualitarismo ou do nacionalismo, do futurismo utópico ou do tradicionalismo mais obstinado. Por essa razão, ambos os extremismos são sempre inimigos da direita, mas da esquerda só de vez em quando. A extrema esquerda só se distingue da esquerda por uma questão de grau ou de pressa relativa, pois ambas visam, em última instância, ao mesmo objetivo. Já a extrema direita e a direita, mesmo quando seus discursos convergem no tópico dos valores morais ou do anti-esquerdismo programático, acabam sempre se revelando incompatíveis em essência. É materialmente impossível praticar ao mesmo tempo a liberdade de mercado e o controle estatal da economia, a preservação dos direitos individuais e a militarização da sociedade. Isso é uma vantagem permanente a favor da esquerda. Aliás, transnacionais da esquerda com a extrema esquerda sempre existiram, como a Internacional Comunista, o Fronte Popular da França e hoje o Foro de São Paulo. Uma internacional de direita é uma impossibilidade pura e simples. Essa desvantagem da direita é compensada no campo econômico, em parte pela inviabilidade intrínseca do estatismo integral que obriga a esquerda a fazer periódicas concessões ao capitalismo. Embora essas noções sejam óbvias e facilmente comprováveis pela observação do que se passa no mundo, você não pode adquiri-las em nenhuma universidade brasileira nem na leitura dos comentários políticos usuais, pois praticamente todo mundo que abre a boca para falar de política neste país, com exceções tão minguadas quanto inaudíveis, é parte interessada e beneficiária da confusão geral, a começar pelos professores universitários e comentaristas de mídia. No próximo artigo, aplicarei os conceitos aqui resumidos à análise da democracia brasileira. Democracia normal e patológica, segundo. Diário do Comércio, 10 de outubro de 2011. Não é preciso dizer que situações especiais podem induzir quaisquer das duas facções maiores a inverter sua política habitual em vista das conveniências e oportunidades. O governo petista, ao adotar controles monetários ortodoxos para escapar a uma crise econômica, e a administração Bush, ao criar um sistema de vigilância interna quase socialista depois do 11 de setembro, são exemplos notórios. Fatos como esses bastam para demonstrar que a democracia saudável é a administração bem-sucedida de um conflito insolúvel destinado a perpetuar-se entre crises e não a produzir a vitória definitiva de uma das facções. Desde o início, a democracia tem encontrado no equilíbrio instável a regra máxima do seu bom funcionamento. Basta compreender essas noções para perceber de imediato que a democracia brasileira é um doente em estado quase terminal. O jogo normal da esquerda e direita, que permite a continuidade do processo democrático e mantém os extremismos sob rédea curta, foi substituído por um sistema de controle monopolístico, não só do poder estatal, como de cultura e da mentalidade pública. Controle tão eficiente que já não é percebido como tal, de modo que quanto mais patológica é a situação, mais confortavelmente todos se acomodam a ela, acreditando piamente viver na mais pura normalidade democrática. A facção que domina o governo controla também o sistema de ensino, as universidades e instituições de cultura, o meio editorial e artístico e a quase totalidade dos órgãos de mídia. A mais mínima falha nesse controle, o mais leve sinal de descontentamento, mesmo parcial e apolítico, desperta ou alarma as hostes governistas, que então se apressam a mobilizar seus militantes para o combate a ameaças golpistas perfeitamente inexistentes.
A facção dominante compõe-se da aliança indissolúvel entre a esquerda e a extrema-esquerda, sendo esta última, então, legitimada como parte da esquerda normal, digna do respeito e da consideração dos eleitores. Tão perfeito é o controle hegemônico que essa aliança exerce sobre a sociedade, que já nem a esquerda nem muito menos a extrema-esquerda tem de se apresentar francamente como tais. Os eleitores tornaram-se como peixes que, jamais tendo estado fora da água, ignoram a existência de algo que não seja água, e, portanto, não distinguem entre a água e o universo em geral. Nessas condições está perfeitamente realizado o ideal de Antônio Gramsci, em que o Partido Revolucionário desfruta da autoridade onipresente e invisível de um imperativo categórico, de um mandamento divino. Tão paradoxal é a situação que os únicos que insistem em exibir sua identidade de esquerdistas, com muito orgulho disso, são justamente os membros da oposição, colhidos entre facções de esquerda moderada ou entre oportunistas sem ideologia nenhuma. Uns e outros têm com o governo divergências pontuais e, é claro, disputa de cargos, nada mais. Nesse panorama, a ostensiva colaboração política do partido governante com organizações terroristas, por sua vez associadas a gangues de criminosos locais, é incapaz de provocar qualquer escândalo, pelo simples fato de que não se conseguiu provar nenhuma ajuda financeira vinda dos bandidos aos políticos de esquerda. Isto é, só se concebe uma aliança criminosa sob a forma do financiamento ilegal, da corrupção no sentido mais genérico e apolítico do termo. A articulação de partidos legais com organizações criminosas para fins de vantagem política mútua não é em si considerado um crime ou motivo de alarme. O direito à conquista do poder absoluto por quaisquer meios possíveis e imagináveis é aceito como um procedimento democrático normal, desde que não envolva corrupção. Nesse quadro, a direita como tal não existe mais. Os ideais que a caracterizavam são cada vez mais criminalizados como extremismo, espalhando entre os políticos o medo de encarná-los em público, por um instante sequer, para não ser taxados de golpistas, racistas, nazistas, o diabo. A anormalidade da situação não deixa de ser percebida pela própria esquerda dominante, que, na ausência de uma oposição direitista, tem de inventar toda composta de ficções e de figuras de linguagem para dar a impressão de que está lutando contra alguma coisa. Essa necessidade é tanto mais permanente, aliás, tanto mais premente, porque a esquerda brasileira forjou sua reputação explorando o papel de minoria perseguida, adquirido no tempo dos militares, e sente a necessidade de continuar a representá-la em público quando já não há mais ninguém que a persiga e, ao contrário, só ela dispõe dos meios de perseguir. A ameaça direitista é construída, então, mediante os seguintes expedientes. 1. Explorar com renitência obsessiva a recordação dos feitos malignos do regime militar, ampliados até a demência, de tal modo que 300 terroristas mortos assumam as proporções de um genocídio mais vasto que a matança de 100 mil cubanos, 2 milhões de cambojanos, 40 milhões de cidadãos soviéticos e 70 milhões de chineses. O fato de que aqueles terroristas fossem em maior ou menor medida todos os colaboradores do genocídio comunista é descontado como se fosse um nada, e os personagens são transfigurados em heróis da democracia. A menor tentativa de recolocar os fatos nas suas devidas proporções é rejeitada, inclusive nas universidades, como um sinal ameaçador de golpismo iminente. Se isso não é uma psicose, toda a ciência da psicopatologia está errada. 2. Como não é possível, ao mesmo tempo, manter a população sob o temor de um golpe iminente e continuar exibindo como uma única prova desse risco acontecimentos de meio século atrás, o establishment de esquerda e de extrema esquerda tende a produzir constantemente novos indícios de existência e periculosidade de uma direita que ele mesmo conseguiu eliminar por completo. Um dos recursos usados para esse fim é de dar ares de feroz oposição ideológica direitista a qualquer hostilidade pontual e mínima que surja nas hostes da esquerda moderada, que constitui a quase totalidade da oposição presente. Quando o social-democrata tucano aponta um sinal de ineficiência administrativa ou de corrupção no governo, logo aparece algum Paulo Henrique Amorim bem pago para denunciar aí o golpe de direita, que, é claro, se prepara a olhos vistos. A única reação dos acusados em geral é exibir sua certidão de bons serviços prestados à esquerda para eliminar suspeitas. 3. O mais extremo dos expedientes é apontar indivíduos isolados ou grupos minoritários de dimensões irrisórias como se fossem forças ameaçadoras que se levantam no horizonte, ameaçando esmagar a esquerda nas eleições ou fuzilar todos os comunistas. Organizações ridicularmente pequenas, de 30 ou 40 membros, sem financiamento ou qualquer suporte político, são aí tratadas como militâncias multitudinárias, capazes de assombrar as noites dos governantes acuados, vozes solitárias amputadas de qualquer possibilidade de ação política, não só pela completa falta de recursos, como também pelas divergências insanáveis que as isolam uma das outras, são tratadas como se constituíssem um bloco único e temível, a direita ressurgente, pronta como em 1964 para dar um golpe e anular maldosamente todas as conquistas populares. Não é preciso dizer que nessas circunstâncias, grupos ultraminoritários de extrema-direita, como a resistência nacionalista, inflados pela propaganda negativa que recebem da esquerda, passam a se sentir mais importantes do que são e vislumbram excitados as mais belas oportunidades de futuro, sem perceber que elas, tanto quanto eles próprios, só têm a existência fantasmal das sombras de um delírio. Como a existência de uma direita é um requisito estrutural da normalidade democrática, sua supressão faz com que as formas patológicas de direitismo se sintam chamadas à missão sagrada de recolocar as coisas em seus lugares, como se sua própria existência não fosse baseada na desordem.
Também não é de espantar que o medo autoalimentado que viceja na alma da esquerda a leve a não contentar-se com o combate verbal, mas num paroxismo de temor paranoico, a tomar medidas práticas para defender-se de adversários microscópicos, tomando coelhos por leões e julgando que privar um Júlio Severo dos meios de sustentar sua mulher e filhos é um feito heróico, uma vitória espetacular contra a ameaça reacionária rediviva. Também não é de estranhar que os descalabros cometidos nessa luta contra fantasmas acabem produzindo no povo alguma hostilidade real contra o governo, extravasando em motivos repentinos e sem nenhum conteúdo político ideológico substantivo, como a Marcha para Jesus ou a Marcha contra a Corrupção, e fazendo com que a esquerda creia ter encontrado, por fim, a prova da realidade de seus piores pesadelos, sem notar que ela própria os produziu por excesso de precaução louca. A coexistência pacífica das instituições democráticas formais com a total supressão da concorrência ideológica que define as democracias saudáveis, eis precisamente o que caracteriza a situação brasileira atual. É um quadro nitidamente psicótico, onde tudo é mentira, fingimento e pose. A farsa existencial com que a esquerda governante inventa inimigos para camuflar seu controle hegemônico tornou-se enorme padrão para o país inteiro, invadindo as consciências e expelindo cada pensamento para longe da realidade. Quem quer que, num momento de sanidade, ouse enxergar as coisas como são, sente-se imediatamente aterrorizado, ansioso para mergulhar de novo no oceano turvo de alucinações que assumiu o nome de normalidade. Extremismo e vergonha em 2 notas, Diário do Comércio, 8 de janeiro de 2013. Se esbarrasse na rua com algum dos nossos políticos ditos de direita, eu lhe perguntaria o seguinte: você quer destruir a esquerda, destruí-la politicamente, socialmente, culturalmente, de modo que nunca mais se levante e quer ser esquerdista e que ser esquerdista se torne uma vergonha que ninguém ouse confessar em público? Tenho certeza de que a resposta do desgraçado seria não, e viria provavelmente acompanhada das usuais caretas de repugnância fingida com que os bons meninos da direita marcam sua distância de todo extremismo. Bem, o fato é que aquilo que a direita não quer fazer com a esquerda é o que a esquerda já fez com a direita. Afinal, só precisa ostentar moderação quem se envergonha da sua própria opinião a ponto de admitir, cabisbaixo e submisso, que ela só vale alguma coisa quando em doses moderadas. Em doses moderadas, filhinho, até a estricnina vale alguma coisa. Só que é indiscutivelmente bom como a inteligência, a beleza, a santidade ou a saúde vale tanto mais quanto maior a dose. A esquerda conseguiu convencer até os direitistas de que nenhuma dose de esquerdismo é excessiva, tanto que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, vendendo uma imagem de moderado, não se vexava de presidir o Foro de São Paulo de mãozinhas dadas com um notório extremista, assassino e narcotraficante, o senhor Manuel Marolanda. Nem muito menos se esquivou jamais de fazer parceria com o senhor Fidel Castro, que é o extremismo da esquerda encarnado. Já os homens da direita, digo homens com grano Salles, prefeririam antes morrer do que ser vistos ao lado de alguém que lhes pareça mais direitista que eles.